Então, bucket sort, outro algoritmo de ordenação da classe linear, tá? Ou seja, que não é baseado em comparações. Bom, qual que é a ideia aqui? Para que serve? Quais são as hipóteses do bucket sort e onde ele se aplica? Bom, o bucket sort ele supõe que a entrada, o vetor A com n elementos, tá, é gerado por um processo aleatório qualquer, tá, que distribui os elementos uniformemente no intervalo fechado em 0 e aberto em 1. Tá? Então tem um processo aleatório gerando elementos uniformemente distribuídos, tá, em 0 e 1. Uniformemente aqui é uma hipótese importante, a gente vai ver por quê. Basicamente porque os elementos... Bom, já pode falar agora, tá? Porque os elementos são igualmente espaçados entre 0 e 1, ok? A entrada, então, é o vetor A, com n elementos, tais que cada elemento é maior ou igual a 0, menor que 1. A saída, bom, a saída é uma lista ligada, tá? Com os valores aí em ordem crescente, tá? Se você quiser botar essa lista ligada dentro de um vetor, tudo bem. A gente não vai se preocupar com isso, porque isso é trivial, pode ser feito em tempo linear. Espaço adicional. Lembra, a gente não vai comparar, a gente precisa usar algum espaço, apagar e usar espaço adicional. A gente vai ter um vetor B com n elementos, também agora indexados de 0 até n-1, tá? Tal que o BJ, cada índice, cada elemento desse vetor B, tá? O elemento B de índice J, ele aponta para uma lista ligada, que está inicialmente vazia. Tá? Então a gente tem um vetor quando cada célula do vetor aponta para uma lista ligada diferente. E todas elas estão inicialmente vazias. Tá? Qual é a ideia do bucket sort? Bom, a ideia é bem simples. Tá? A gente divide o intervalo de 0 a 1, fechado em 0, aberto em 1, em n buckets. Tá? E buckets são, a tradução literal, são baldes. Então, um bucket é um balde onde a gente coloca as coisas dentro. E eles têm o mesmo tamanho. Tá? Então, você divide lá em n, que é um número de elementos, e eles têm o mesmo tamanho. Aí, a gente gostaria que cada elemento parasse fosse dentro de um bucket para ele. Claro que a gente não tem essa garantia, mas o que a gente mostra é que, olha, a esperança, no sentido probabilístico, tá, é que cada bucket tenha um elemento. Tá? Ou seja, o número de elementos se desvia, não desvia muito. Tá? Essa é a ideia. Então, bom, aí a gente vai distribuir os n valores da entrada nos buckets. Como? Bom, pega n e multiplica pelo valor gerado de i, por exemplo, o elemento de índice i. Lembra-se, esse valor está entre 0 e 1, tá? Estritamente menor do que 1. Então, e arredonda isso para baixo. Tá? Então, obviamente, o valor dessa conta aqui ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a n menos 1. Tá? E a gente usa, então, o resultado dessa conta para indexar esse vetor B. Tá? E aí coloca o elemento que está em I na lista ligada que está sendo apontada por aquele elemento do vetor B. Tá? Depois que a gente colocou os elementos dentro dos seus buckets, ou seja, dentro das suas listas ligadas, coloca na ordem que eles vão aparecendo, tá? Então, insere sempre no começo da lista ligada, porque isso pode ser feito em tempo constante. Só que você insere na cabeça, né, a lista, ou logo depois da cabeça, como primeiro elemento ou logo depois da cabeça, dependendo se a lista tem cabeça ou não. Aqui nem precisa ter cabeça. Tá? A cabeça já seria o próprio índice do vetor B. E aí depois disso a gente ordena cada bucket. Tá? A gente tem n buckets para ordenar aqui. Como? Por exemplo, usando insertion sort. Tá? Porque o insertion sort a gente fez em vetor, mas ele é igualmente simples em lista ligada. Tá? Se precisar, faz a lista duplamente ligada, não tem problema. Para velocidade. E depois a gente varre os buckets em ordem, ou seja, do bucket 0 até o bucket n, listando os elementos em cada um. Então, primeiro a gente lista todos os elementos que estão em 0, no bucket 0, depois todos os elementos estão no bucket 1, todos os elementos estão no bucket 2 e assim sucessivamente. Tá? A ordenação de cada bucket, ela resolve a ordem dos elementos dentro do bucket. Tá? E se o bucket aparece primeiro aqui no vetor B, ou seja, se ele tem um índice menor,
é porque os elementos que estão dentro daquele bucket são todos menores que os elementos que estão no bucket que aparece posteriormente. Tá? Então, isso basicamente aqui já dá a correção do algoritmo. Tá? Então, a correção do algoritmo é bem simples. Tá? A questão, obviamente, que quanto vai custar? A gente vai chamar N a vezes o algoritmo de ordenação aqui, o insertion sort. Tá? Quanto vai custar cada insertion sort aqui? Tá? Porque, bom, dividir os buckets de mesmo tamanho, isso aqui vai, tempo constante. Distribuir os valores de entrada nos buckets, tempo linear. Tá? A conta aqui feita em tempo constante, tem que varrer todos os elementos, tempo linear. A ordenação, tá? Quanto custa a ordenação de cada bucket e mais, quanto ela custa no total. Tá? E depois varrer os buckets em ordem, simplesmente concatenar listas ligadas é uma coisa extremamente simples. Né? Então a gente varre o vetor B e simplesmente concatena as listas ligadas, tá? Principalmente se elas forem duplamente ligadas. Então, também custa tempo linear. Então, a cruz da questão aqui é exatamente a ordenação. E aí o que a gente tem que mostrar é que a esperança, ou seja, a expectativa, a esperança, a estatística é que cada bucket tem um número constante de elementos. Tá? Não necessariamente um, pode ser 0, o outro pode ter 2, um pouquinho mais, mas é uma coisa limitada superiormente por uma constante. Essa constante é pequena, tá? Como a gente vai mostrar. Então, isso garante que esse passo todo de ordenação aqui, no total, vai tomar tempo linear também. Ok? Tá, então vamos escrever o pseudocódigo do bucket sort. Tá? Como é que fica isso? Então, a gente recebe o vetor A com N elementos e, bom, a gente tem que colocar os elementos nos buckets. Tá? Assume que, a gente vai assumir que qualquer inicialização necessária já foi feita. Tá? Então, a gente começa com o índice I, de 1 até N, e aí a gente faz. Faz o quê? Bom, insira, né? Insert o A de I, tá? Na lista. Deixa eu botar esse input. Insert insira, vai. Devia, acho que ter feito até os comandos desse curso em português, tipo for, para, to, até, do, faça, aqueles tipo. Bom, vamos assim. Então, inserir aí em que lista? Bom, as listas todas estão apontadas por B. Então, qual é a lista que a gente vai colocar esse elemento B? Bom, no chão de N vezes A de I. Tá? Então, ele vai ser colocado naquela lista. Nesse ponto, todos os elementos foram colocados nos seus próprios buckets. Tá? As listas são todas populadas e as listas não estão em ordem. Então a gente ordena as listas agora. Tá? Então, para ir indo de 0 até n-1, faça. Faça o quê? Ordene, tá? A lista B de I com insertion sort, vai. Tá? No final, o que a gente faz? Concatene as listas em ordem, tá? B0, B1, lá, até B de N-1. Tá? Então, concatena todas elas nessa ordem e, bom, para o final, devolva a concatenação. Tá? Que é uma lista que tem todos os elementos lá dentro. Bom, a gente já argumentou a correção do algoritmo, certo? Então, bom, é fácil ver que os elementos vão parar em cada bucket, baseado nos seus valores, tá? Que estão entre 0 e 1. Então, todo elemento que está, por exemplo, no bucket 0 é menor que
todo elemento que está no bucket 1, e que é menor que todo elemento que está no bucket 2, e assim sucessivamente. Tá? Os elementos dentro de cada bucket, originalmente, eles estavam fora de ordem, mas o insertion sort em cada bucket, cada lista que representa o bucket, resolveu isso. Concatenando todas as listas, tá? Então todos os elementos aqui estão em ordem, e eles são menores que todos os elementos aqui que estão em ordem, que são menores que todos os elementos que estão ali que são em ordem. Tá? Então, isso já resolveu a questão de correção. Análise de tempo, vai. Bom, o que funciona isso aqui? De novo, esse passo custa θ de n. Tá? Esse passo aqui também custa θ de n. Então agora a grande questão é o quanto custa para ordenar todos esses buckets. Okay? A ideia é que cada bucket vai ser pequeno. Tá? Mas pequeno quanto? É isso que a gente tem que mostrar. Tá? Tem que mostrar, bom, a gente vai mostrar que o tamanho esperado deles é uma constante pequena, e aí quando a gente ordena todo mundo, então esse passo todo aqui, ele gasta tempo O de n. Tá? Então o que a gente vai mostrar... Tá? Que isso aqui é pequeno. Pequeno, de novo, quanto? A gente vai mostrar que isso aqui tem que ser O de n, né? Tá? E aí o tempo fecha. Ok? Aí a gente obtém, então, que o tempo vai ser θ de n no final. Ok? Tá. Bom, obviamente, como a gente falou, não é obviamente, é porque a gente falou, a entrada está sendo gerada por um processo aleatório. Tá? O algoritmo é determinístico, ou seja, você vê que ele, em momento algum, ele está usando probabilidade para induzir, tá, uma distribuição para tomada de decisão. Só que a entrada é aleatória. Tá? E essa entrada, então, ela impacta o comportamento do algoritmo. Tá? Então a gente tem que fazer uma análise de tempo que leva essa entrada aleatória em consideração. Ok? Então, para isso, defina, tá? Por exemplo, aqui um NI, defina variáveis aleatórias. Tá? NI vai ser o quê? Vai ser o número de elementos no bucket colocados, né? Colocados no bucket BI. Tá? Quantos elementos acabaram lá dentro? Tá? Então, como insertion sort tem tempo quadrático, né? Quadrático. No pior caso, vamos chamar esse cara aqui de T de N. A análise do tempo é o nosso T de N. Ops. Tá. Então, a recorrência que a gente tem aqui pro bucket sort, ela é o quê? Ela é o θ de N, que a gente já calculou, tá? As linhas 1 e 2, e 5 e 6, mais o quê? Bom, aí vai ocorrer a coleção das ordenações, né? Mais I indo de 0 até n menos 1, de um tempo que é O de n ao quadrado. Tá? Mas n ao quadrado é uma variável aleatória. Tá? Então, obviamente, só faz sentido a gente fazer o que aqui? O que a gente faz quando tem uma variável aleatória? Tá? Tudo bem definido, né? Então, esse é o tempo, essa é a recorrência de tempo, insertion sort, só que é uma recorrência probabilística. Tá? Então, a gente tem que analisar ela com as ferramentas de probabilidade. Então, no fundo, a gente vai ter que a esperança do T de N vai ser igual ao quê? Vai ser igual à esperança disso que está aqui dentro.
θ de n mais a soma para indo de 0 até n menos 1 de O de n ao quadrado. Tá? E a esperança é um funcional linear, né? Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que o θ de n mais a soma para i indo de 0 até n menos 1, tá? Do que? Do O da esperança de n ao quadrado. Tá? Então, basicamente, o operador de esperança é linear e a gente sabe que... Então, foi aqui que a gente usou ali, nessa igualdade aqui. Nós usamos duas coisas. Tá? Primeiro, a gente usou a linearidade da esperança. A esperança de x mais y é igual à esperança de x mais a esperança de y. Tá? Para x, y, variáveis aleatórias. Tá? E segundo, a gente usou o quê? Que a esperança de AX é igual a esperança de x. Tá? O primeiro para passar a esperança, dividir nas somas, e o segundo simplesmente para colocar a esperança dentro do O. Tá? Isso aqui que a gente usou. Ok. Bom, agora tem que fazer o quê? Agora a gente tem que calcular quanto vale isso aqui, né? Tá? Mas quanto é a esperança de n ao quadrado? Tá? Então, o que a gente vai mostrar, sei lá, vai, fato, vamos botar desse jeito. A gente vai mostrar que a esperança de n ao quadrado, no fundo, é igual a 2 vezes menos, quer dizer, 2 menos 1 sobre n. Tá? E isso para todo i. Você observa que 2 é uma constante que limita superiormente, né? Tá? Então, antes da prova, sei lá, vamos botar então assim, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a esperança, supondo que isso é verdade, vai, que a gente já provou, t de n é igual ao quê? Então ele era o θ de n, mais a soma para indo de 0 até n menos 1, do O de 2 menos 1 sobre n. Tá? Então isso aqui dá θ de n, mais o quê? Bom, 2 é uma constante, está sendo subtraído por 1 sobre n, mas 1 sobre n fica cada vez menor, ele está somando isso, mas não depende do i, tá? Então isso tudo no fundo está limitado por 2, então isso é O de n, que está somando n vezes, que é o θ de n. Tá? Então, o tempo esperado é que ele rode em θ de n. Tá? A gente pode até calcular, usar desigualdades como Markov, Chebyshev, tá? Para mostrar que, olha, que não desvia muito desse tempo esperado. Tá? Dizer por uma constante é muito, um evento muito raro, tá? O algoritmo estourar. Ele estoura quando cada bucket fica muito longe da distribuição, né? Tá? E aqui, então, vocês veem por que o processo de entrada é distribuído de maneira uniforme. Se o processo tivesse viés, ou seja, colocasse os elementos tivessem concentrados em torno de um certo valor, aquele bucket ficaria muito maior do que os outros. Aí, para aquele bucket, o insertion sort gastaria mais. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você teria que refinar isso, por exemplo, fazendo bucket sorting em 2 níveis. Tá? Um bucket, onde um bucket, na realidade, é dividido em uma coleção de sub-buckets, digamos assim. Tá? É uma forma de lidar com isso. É um bom exercício esse.
Tá? Então, prova não, prova. Vamos provar o fato. Tá? Como é que a gente prova esse fato, então, que a esperança do NI quadrado é 2 menos 1 sobre N? Tá? Bom, estamos lidando com variáveis aleatórias e de valores inteiros. Tá? Lembra que é sempre uma boa dividir, não decompor isso em eventos menores. Tá? Isso é um evento, e a gente quer decompor em eventos menores. E para decompor em eventos menores, a gente já viu que variáveis indicadoras, aleatórias indicadoras, é a forma conveniente de fazer. Tá? Então, defina as variáveis aleatórias indicadoras. Tá? Qual é o evento aqui que realmente tem importância? Tá? Por exemplo, um x e j é igual a 1 se o AI cai no bucket, vai colocado, né, no bucket DJ, tá? E 0 em caso contrário. Tá? Então, é isso que o algoritmo faz. Ele pega a entrada e coloca dentro dos buckets. Tá? Então, claramente. E isso ainda vale para todo NI, né? Então, cada NI é igual ao quê? É igual simplesmente a soma para J indo de 1 até N de X e J. Tá? Então, a gente está contando exatamente quantos elementos caem dentro de cada bucket J. Ok. Então, nós temos que quanto vale a probabilidade de x e j ser igual a 1? Lembrando, se a probabilidade do AI cair dentro do bucket J. Bom, são eventos independentes, certo? A entrada está sendo gerada de maneira uniforme, mas um valor, então não tem nada a ver com o outro. Tá? É um processo independente. Respondo isso. Então, são N buckets, então a chance do elemento J cair no bucket, bucket I, e peraí que aqui em cima eu escrevi um negócio diferente, o bucket J. Isso, agora está certo. Tá? Então isso aqui é 1 sobre N, tá? Porque tem N buckets para a gente escolher. Então, logo, a gente vai ter o quê? Bom, a gente tem que calcular agora o quê? Tem que calcular a esperança do NI ao quadrado, né? Tá? Então vamos lá. Como é que a gente calcula a esperança do NI ao quadrado? Bom, substitui a definição que a gente acabou de fazer, a igualdade. Então isso é a esperança do quê? Isso é a esperança de J igual a 1 até N de x de J, tudo isso aqui ao quadrado, né? Tá? Bom, e quanto dá isso aqui? Isso aqui é só escrever de outra forma, para quem não está acostumado com isso. Isso aqui é J indo de 1 até N de x de J, que multiplica K indo de 1 até N de x e K. Tá? É a mesma soma, mas obviamente eu vou usar variáveis diferentes. Tá? Não vou usar J nos dois lugares para não ter confusão. Tá? Só abri e renomeei a segunda variável, que também era J, para K, para ter controle. Bom, e agora a gente multiplica isso aqui, né? Tá? Então, cada elemento aqui da primeira multiplica todo mundo na segunda. O segundo e então a gente vai ter o quê? Vai ter uma coleção de pares e vai ter a dupla soma, né? Tá? E mais, tem uma simetria aqui envolvida, né? Tá? Então, a princípio, isso aqui é o quê? Vamos tratar primeiro da distribuição, depois a gente trata de simetria. Então, isso aqui, no fundo, simplesmente é a soma para J indo de 1 até N, da soma para K indo de 1 até N, do quê? Do X e J, X e K. Tá? E
essa soma é simétrica, porque o J e o K estão varrendo o mesmo conjunto, tá? De 1 até N, e quando J é igual ao K, isso obviamente dá uma coisa ligeiramente especial, né? Que é o quê? Então isso aqui é igual a soma para I, para J, agora a gente tem o I, só está usado, o J indo de 1 até N, do que? De x de J ao quadrado, tá? Mais duas vezes, já usando também a linearidade da esperança, tá? Não estou usando, não vou usar ainda a linearidade da esperança. Mas vai, a soma aqui, então para J indo de 1 até N menos 1, soma para K indo de J mais 1 até N, isso aqui multiplica por 2, de x e J, x e K. Ok? E agora sim, usando a linearidade da esperança, então isso aqui é a soma para J indo de 1 até N da esperança de x e J ao quadrado, a esperança de x e J ao quadrado, né? Mais duas vezes a soma para J de 1 até N menos 1, tá? E aqui está a simetria, K indo de J mais 1 até N, da esperança de x de J, x e K. Tá? Então, bom, então a gente tem que agora calcular esses dois valores, né? A gente precisa saber quanto que é a esperança de x de J ao quadrado e quanto que é a esperança de x de J vezes x e K. Ok? Perguntas aqui? Espero. Bom, não sei. Então tá. Então vamos calcular primeiro quanto vale a esperança de x de J ao quadrado. Bom, isso aqui é simplesmente a esperança da variável aleatória aplicada na função quadrática, né? Tá? Então isso aqui é simplesmente o quê? Ela tem duas possibilidades, né? Então lembra, isso aqui é o zero ao quadrado vezes a probabilidade de que o AI não cai no bucket J, mais 1 ao quadrado vezes a probabilidade que o AI cai no bucket J, certo? E, bom, isso a gente já calculou, né? Essa probabilidade. A primeira aqui é zero, tá? Seria zero vezes o quê? 1 menos 1 sobre n, né? Que não interessa porque é zero. Isso aqui daria 1 mais 1 sobre n. Então isso aqui é 1 sobre n, tá? Então essa é a esperança do x de j ao quadrado. Ok? Bem simples o cálculo. Temos que calcular agora a esperança do x de j, x e k. E aqui a gente sabe que isso aqui é para j diferente de k, né? O j é igual, está calculado ali em cima. Tá? O que acontece nisso aqui? A gente sabe que x e j e x e k são variáveis aleatórias independentes. Tá? Simplesmente um elemento ir parar no bucket J não tem nada a ver com o outro elemento ir parar no bucket K. Tá? Eles são gerados de forma. A entrada é gerada de forma independente e uniforme. Tá? Então isso aqui implica o quê? Então isso aqui a gente sabe lá de probabilidade básica que a esperança do x de j, x e k é simplesmente igual a esperança do produto é o produto das esperanças, né? Tá? De x e k. E bom, e a esperança de cada variável aleatória a gente sabe, as variáveis aleatórias são indicadores, então a gente sabe que a esperança é exatamente a probabilidade do evento. Então isso aqui é simplesmente a probabilidade do AI K em J, tá? E eu digo que K, vou botar isso aqui direto. Então isso aqui é 1 sobre N, vezes 1 sobre N.
isso aqui é igual a 1 sobre n ao quadrado. Tá? Então, logo, então a esperança do ni ao quadrado, então é igual ao quê? Volta lá para o ni, lembra, o ni é a soma dos NJs, então a esperança dele é uma variável aleatória, né? Então a esperança da soma dos XJs ao quadrado, né? É o que a gente tem aqui, o n ao quadrado é a esperança aqui. A gente já calculou isso aqui. Bom, é só botar isso aqui, não vou recalcular. Tá? Então, a esperança do n ao quadrado é o quê? É a soma dessa esperança, então é a soma para j indo 1 até n de 1 sobre n, mais duas vezes a soma para 1 menor ou igual a j menor que k menor ou igual a n. Então é a mesma coisa escrevendo isso aqui, de 1 sobre n ao quadrado. Tá? E quanto dá isso? Bom, são totalmente independentes, né, dos índices. Tá? Então a gente tem n vezes 1 sobre n, mais duas vezes o quê? Quantos pares a gente tem aqui, j e k? N tomado 2 a 2, né? Tá? Vezes 1 n quadrado. Então isso aqui a gente sabe que vai dar 1, mas n tomado 2 a 2 é n, que multiplica n menos 1, né? Sobre 2, o 2 cancela com aquele 2, e isso aqui ainda vezes o que? Sobre n quadrado. Então cancela o n com o quadrado aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais n menos 1 sobre n. Tá? E a gente obviamente pode reescrever aquele n menos 1 sobre n como o quê? Como 1 mais 1 sobre n. Né? Então isso aqui é 2 menos 1 sobre n, que é exatamente o que a gente queria provar. Tá? Então, tendo provado isso, a gente já sabe que o tempo esperado então do bucket sort é θ de n. Tá? Legal. De novo, um algoritmo que é não baseado em comparações e o tempo esperado dele é θ de n. Tá? Esperado por quê? Porque a entrada é probabilística. Tá? Ela tem que ser gerada por um processo independente e uniforme. Ok? O algoritmo não toma decisões aleatórias, tá? Então ele não impõe uma distribuição, tá? Mas a gente faz uma análise probabilística, por quê? Porque para analisar o tempo de execução do algoritmo baseado na distribuição das entradas, tá? As entradas aqui têm uma distribuição. Legal? O que acontece com o bucket sort se a entrada não for uniforme? Tá? Não for gerada de maneira independente e uniforme. Tipo, a distribuição não é uniforme, ela é enviesada. Bom, o algoritmo continua funcionando. Tá? A correção não depende disso. Só o tempo depende disso. Então, se o seu processo de geração for muito enviesado, o tempo do bucket sort pode ficar extremamente ruim. Tá? Aí, para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que, talvez, dividir um bucket em sub-buckets. Tá? Ou analisar melhor que tipo de distribuição o seu processo de geração de entrada está seguindo para fazer uma eventual adaptação. Ok? Então, sobre o bucket sort é isso aí. Um algoritmo bem bonitinho, né? Tá? E bem simples também. Ok? Então tá.